Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o dia e a semana de cada um. Hoje a gente vai abrir as páginas de um texto antigo, um texto denso e, para ser sincero, um pouco enigmático. É o capítulo 16 do livro de Isaías. Um capítulo que realmente nos desafia. E para nos ajudar a navegar por essa complexidade toda, a gente vai usar como base os comentários do teólogo John A. Martin. Isso. A nossa missão aqui é tentar decifrar essa profecia sobre o colapso de Moabe e entender não só o motivo do juízo, mas também como, assim, no meio do caos, surge uma promessa de esperança. Uma das mais surpreendentes, eu diria. Exato. Porque o capítulo se move muito rápido, né? Ele vai da política do Oriente Médio Antigo, do século 8 a.C., para lições profundas sobre orgulho e, de repente, salta para uma visão de futuro que, assim, transcende completamente o contexto original. É fascinante. E só para situar quem nos ouve, é bom lembrar rapidinho quem eram os moabitas. Sim, eles não eram um povo qualquer. Não mesmo. Eram vizinhos de Israel com uma história, nossa, muito complicada, de rivalidade, conflito. Sim, e até parentesco às vezes. Pois é. E aqui em Isaías 16, a gente encontra eles no seu pior momento, em colapso total. O texto descreve o povo como fugitivo, e a imagem usada no versículo 2 é simplesmente devastadora. É mesmo. A profecia diz: como o pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Pensa nessa imagem. É terrível. Um filhote, sem penas, jogado para fora do único lugar seguro que conhecia. É uma metáfora para vulnerabilidade absoluta. Desamparo total. Eles perderam a casa, a segurança, a identidade nacional. Estão espalhados, aterrorizados. E nesse estado de desespero, eles agem. O versículo 1 fala que de um lugar chamado Selá, no deserto, eles enviam cordeiros ao dominador da terra, até o monte da filha de Sião. Enviar cordeiros parece um gesto muito específico, né? O que isso simbolizava? Era um imposto, um presente? Ótima pergunta, porque o gesto é carregado de significado. Os cordeiros eram essencialmente um tributo. Ah, então era um reconhecimento de submissão. Exatamente. Era o reconhecimento formal de vassalagem. Moabe já tinha pago esse tipo de tributo a Israel lá nos tempos do rei Davi. Então, ao enviar cordeiros para Sião, para Jerusalém, eles estão fazendo uma declaração política e simbólica muito forte. Tipo, nós nos rendemos. Isso. Reconhecemos sua autoridade. Por favor, nos ajudem. E o local de onde eles fazem esse apelo, Selá, também é importante. Crucial. Selá que muitos estudiosos identificam com a famosa Petra. Era uma fortaleza edomita. Então, bem ao sul do território deles. Exato, longe de casa. Isso nos diz que eles não fugiram para qualquer lugar. Eles foram forçados a se refugiar no território de outra nação. O que só reforça o tamanho da derrota. Completamente. Uma nação historicamente orgulhosa que vivia desafiando Israel, agora está reduzida a implorar por proteção ao seu antigo rival. É a admissão de impotência total. E a súplica deles é bem clara nos versículos seguintes, né? Pedem para que Judá seja uma sombra em pleno meio-dia para esconder os desterrados. É um pedido de asilo. Um refúgio físico, imediato. E é aqui que a profecia toma um rumo que eu sinceramente não esperava. Sim, é uma virada de chave. Espetacular. Totalmente. Porque eles estão pedindo um esconderijo, um abrigo contra um exército, e a resposta profética, lá no versículo 5, fala sobre um trono. Parece uma desconexão completa. O que está acontecendo aqui? O texto diz, e então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi alguém que julgue. Como isso responde ao pedido de Moabe? Pois é. Aí que está a genialidade da profecia. A resposta de Deus através de Isaías, ela opera, sabe, num nível muito mais profundo do que o pedido dos moabitas. Muito mais profundo. Eles pedem um esconderijo temporário. Deus responde com a promessa de uma segurança permanente. Eles pedem um refúgio geográfico. Deus aponta para um refúgio que é uma pessoa, um rei. A profecia salta da crise geopolítica imediata,
que era a ameaça da Assíria, para a solução definitiva de Deus para a desordem do mundo. Então esse alguém que vai se sentar no trono não é o rei de Judá daquela época. Definitivamente não. O texto descreve com qualidades perfeitas. Ele governa com bondade, fidelidade, busca o juízo e não tarde em fazer justiça. É a descrição de um governante ideal. Messiânico. A profecia está olhando para muito além da crise do século VIII e apontando para o Messias, o descendente de Davi que vai estabelecer um reino de justiça perfeita. E o texto diz que esse trono só vem depois que o homem violento e o opressor tiverem seu fim? Exato. Ou seja, a vinda desse rei é a resposta final a toda opressão. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. A resposta ao pedido de ajuda de Moabe é, na verdade, a revelação do verdadeiro refúgio para toda a humanidade. O quem é excelente, porque essa é uma das promessas messiânicas mais claras de todo o livro de Isaías, e ela aparece no meio de um oráculo de julgamento contra uma nação pagã. Exatamente. É um vislumbre da graça no meio do juízo. Deus usa a crise de Moabe para lembrar a Judá e a nós que a segurança definitiva não está em fronteiras ou alianças políticas. Mas sim em um rei e em um reino de justiça. Isso mesmo, um reino de paz. Essa promessa de um rei justo é incrível, mas me faz pensar, se a solução final é essa, qual foi o erro inicial de Moabe que os colocou nessa situação? A profecia parece apontar para uma falha muito específica. Sim, o texto não deixa margem para dúvidas. Depois de apresentar essa esperança gloriosa, a profecia volta para a realidade de Moabe e faz um diagnóstico assim clínico da doença espiritual deles. E qual é? O versículo 6 é brutalmente direto. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Ele repete várias vezes a mesma ideia, né? É uma ênfase martelada. A raiz de toda a ruína deles é uma coisa: o orgulho. E as consequências desse orgulho são a devastação completa de uma terra que era próspera. O texto descreve o fim da alegria, o silêncio onde antes de tinha cântico de colheita. Sim, os versículos 9 e 10 são quase uma elegia à terra perdida. Cessei os gritos de alegria, o vinho não se pisará nos lagares. A alegria e a produtividade da nação simplesmente secaram. E os detalhes que o profeta usa são muito vívidos. Muito. Ele menciona o lamento pelas vinhas de Sibma, que eram famosas na antiguidade, e depois fala da dor pela perda dos bolos de passas de Kir-Harisset. Um detalhe que parece pequeno. Parece, mas não é. Esses bolos de passas eram uma iguaria local, um símbolo da abundância, da boa vida que eles tinham. Perder isso era como perder um pedaço da cultura, do conforto deles. Da identidade. A mensagem é poderosa. O orgulho leva à perda de tudo aquilo em que se confiava para ter segurança e prazer. Exatamente. O erro fatal deles foi que, diante da ameaça da Assíria, que pairava sobre toda a região, em vez de reconhecerem sua vulnerabilidade e talvez buscarem o Deus de Israel, eles confiaram em si mesmos, na sua própria força, na sua economia, na sua cultura. Confiaram no que podiam ver e tocar. E é nesse ponto que a profecia nos oferece outra nuance. Uma nuance emocionalmente muito forte. Qual? Apesar de entregar uma mensagem de juízo tão severa, o profeta não se alegra com a desgraça de Moabe. É verdade. O tom muda de novo. O que o profeta diz sobre o que ele sente? O versículo 11 é um dos mais comoventes de todo o livro. Isaías diz: Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Quirerés. Nossa. O coração do profeta não é de pedra. Ele sente a dor da destruição que ele mesmo anuncia. A imagem das entranhas vibrando como uma harpa é a de um lamento profundo, uma melodia fúnebre. Isso nos dá um vislumbre do coração de Deus, né? Sem dúvida, o juízo não vem de um lugar de ira fria, distante, mas de um coração que se aflige com a consequência inevitável do orgulho. Não há prazer na destruição, mesmo quando ela é justa. Isso é muito profundo. E para completar o quadro da queda de Moabe, o capítulo termina essa sessão mostrando a
a total inutilidade da religião deles. Sim, o versículo 12 é o ponto final. É, lapidar. Diz que quando Moabe for aos seus lugares altos e entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Eu checkmate. Os rituais religiosos deles eram vazios. Eles subiam aos altares, faziam sacrifícios ao deus Quemons, mas tudo era inútil. Por quê? Porque o orgulho deles impedia qualquer conexão genuína com o sagrado. Era uma religião de aparências, uma tentativa de manipular a divindade, sabe? Mas sem a base da humildade, do arrependimento. O orgulho tornou a religião deles impotente. O que nos leva à parte final e talvez a mais impressionante da profecia. Sabe, a maioria das profecias em textos antigos tende a ser um pouco vaga. Sim, usam termos como em breve, no futuro. Exato. Mas aqui, Isaías faz algo totalmente diferente. Ele estabelece um prazo, ele aciona um cronômetro. É o clímax da mensagem. Depois do o que e do porquê, vem o quando. E é de uma precisão chocante. Chocante é a palavra certa. O versículo 14 diz: daqui a exatamente 3 anos, como nos anos de um assalariado, será humilhada a glória de Moabe. Exatamente 3 anos. Isso é incrivelmente arriscado para um profeta. A maioria das previsões é vaga por um motivo. Por que ser tão específico aqui? Qual é o ponto de colocar a própria credibilidade em jogo de forma tão definitiva? A sua pergunta vai ao cerne da questão. Essa precisão é a chave de tudo. E a frase que ele usa, como nos anos de um assalariado, reforça isso. Como assim? Pense em alguém que assinou um contrato de trabalho de 3 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. O prazo é exato, fixo, inegociável. Não são cerca de 3 anos. São 3 anos contados no calendário. Isso. E a razão para isso é que a profecia não era só para Moabe. Era talvez, principalmente, para Judá. Ah, então funcionava como um teste. Uma prova para a audiência de Isaías em Jerusalém. Exatamente. Era a prova de fogo da autoridade profética de Isaías. O povo de Judá podia literalmente marcar no calendário e esperar. Se ao final de 3 anos, Moabe ainda estivesse de pé, próspero, A credibilidade de Isaías estaria destruída. aí seria exposto como um falso profeta. Então, ao dar um prazo tão específico, Deus estava fornecendo um sinal verificável, um teste objetivo da veracidade da sua palavra. É quase um mecanismo de autenticação. E se a gente pensar no quadro geral, a implicação disso é gigantesca. Enorme. Porque se essa profecia de curto prazo, a da destruição de Moabe, se cumprisse ao pé da letra, O que os estudiosos acreditam que aconteceu com a campanha do rei assírio Sargão II por volta de 715 a.C., então o povo de Judá teria uma prova concreta e irrefutável de que as outras palavras de Isaías também eram verdadeiras. e dignas de confiança. Incluindo a promessa mais importante de todas, a do governante messiânico do versículo 5. Precisamente, a concretização do juízo validava a promessa da graça. Se Deus é tão fiel e preciso para cumprir sua palavra de julgamento, ele será igualmente fiel e preciso para cumprir sua palavra de redenção através do rei prometido. O cronômetro profético para Moabe era, na verdade, um amplificador da esperança para Judá. Exatamente. A queda verificável de uma nação se tornou o selo de autenticidade na promessa invisível de um reino eterno. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Este capítulo, que à primeira vista parece só uma condenação de uma nação vizinha, acaba revelando lições muito mais profundas. Muito mais. Fala sobre os perigos mortais do orgulho, sobre a soberania de Deus na história e, de forma surpreendente, serve para fortalecer a promessa da vinda de um rei justo. E o fascinante aqui é essa dinâmica, né? Uma profecia com um cumprimento específico, de curto prazo, totalmente relevante para a audiência, Sim, e ela carrega dentro de si uma promessa de longo alcance, que ecoa através de milênios. A queda de Moabe em 3 anos foi a notícia de ontem para eles, mas o trono de Davi, estabelecido em justiça, é a esperança de sempre para o mundo. e isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. A profecia contrapõe de forma brilhante a busca desesperada de Moabe por um refúgio físico temporário, com a promessa de um refúgio eterno e espiritual em um rei justo. Um contraste poderoso. E isso nos força a perguntar:
Onde buscamos nossa verdadeira segurança hoje? Em nossas próprias forças, em nossas estruturas, em nosso orgulho pessoal ou nacional, como Moabe, ou na promessa de um reino de justiça que transcende tudo isso? Uma pergunta que permanece tão urgente hoje quanto era no século 8 a.C. Deus abençoe todos os ouvintes.